Eu quero nesta noite conversar com você, nessa palavra de fé que eu quero dar para vocês nesta noite, para depois orar por vocês, dizer para você que a fé, ela é fundamental quando a gente tenta se aproximar de Deus ou receber alguma coisa de Deus. Você não consegue nada se não for através da fé. Você está aqui nesta noite porque existe fé no seu coração. Porque uma das coisas que você veio buscar é um Deus que você nunca viu, mas que você crê que Ele existe por causa dessa fé que está em você. E o apóstolo São Paulo, ele falando para os irmãos sobre fé, ele disse que a fé, ela deve ser alguma coisa que tem que encher o teu coração e fazer você acreditar, a ponto de você simplesmente não se apegar em nada para poder acreditar na possibilidade da ação de Deus em sua vida, mas unicamente de que realmente existe um Deus que age com poder e que você não precisa vê-lo para que Ele possa trabalhar na sua própria vida. Ele falou dessa maneira porque todos nós temos uma tendência muito forte em só acreditarmos naquilo que nós estamos vendo. Geralmente, o que não é visível aos nossos olhos físicos, nós nos tornamos totalmente incrédulos, totalmente indiferentes, porque nós temos essa necessidade, muitas vezes, de ver primeiro para depois acreditar, ter uma experiência primeiro para poder ter segurança. E isso é uma coisa tão normal, tão comum no meio das pessoas, que o próprio Jesus enfrentava isso. Ele era acostumado a ver as pessoas chegarem perto dele e primeiramente queriam ver alguma coisa para poder acreditar nele. A prova é que isso é verdade, que uma vez ele chegou a conversar com uma pessoa que foi procurá-lo para pedir uma cura para alguém da família, o próprio filho, e ele chegou lá e disse: Senhor, eu quero que tu desça até a minha casa para curar o meu filho. Jesus ficou tão surpreso com as palavras desse homem que Jesus perguntou para ele: como é que você pede que eu desça até a sua casa para curar o seu filho? Você nunca viu operar nenhum milagre, falou Jesus para ele. Você não me viu fazer nenhum sinal, nenhuma maravilha, como é que você está pedindo que eu desça até a sua casa? E esse homem, diz a palavra, que ele nem argumentou. Ele falou para Jesus, dizendo: Senhor, desce logo antes que o meu filho morra. Ele falou para Jesus: desce logo antes que o meu filho morra. Ele nem se deixou se abater por aquela pergunta, porque talvez aquilo fazia parte do coração dele, mas agora ele estava acreditando, mesmo sem nunca ter visto milagre algum. Ele estava querendo que Jesus fosse até a sua casa, porque ele entendia na sua fé, na sua confiança, que Jesus era alguém que tinha a solução para o problema que ele estava enfrentando. É isso que Deus quer que esteja no nosso coração. É que você tenha em seu coração essa certeza e essa segurança que você está buscando um Deus que pode fazer alguma coisa para você. Às vezes, nós ficamos mais intimidados pela força do problema ou da dificuldade na nossa própria vida do que crermos na possibilidade naquilo que Deus possa fazer. E tem um ditado que diz que se você realmente acredita na força do problema que te trava, que te limita, é necessário então você crer no poder do Deus que você acredita que tem poder de quebrar a força do problema tão presente na sua própria vida. E isso é fé, é quando você passa a acreditar, que você se sustenta nisso, confia, mesmo sem nenhuma probabilidade, nenhuma possibilidade, ainda que você olhe de um lado para o outro e não veja saída em nada, Deus quer que você continue confiando e acreditando no poder dele, para você não parar, não se limitar, mas continuar avançando, acreditando naquilo que Deus é capaz de fazer. Então isso é fé, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Foi a palavra que Deus usou para Moisés quando chegou diante daquele grande obstáculo que era o Mar Vermelho e foi
Moisés perguntar para Deus o que ele fazia, e Deus disse: por que você está me procurando, Moisés? Diga ao povo que marche, não importa se o problema está aí, se o mar está na tua frente, mas manda eles marcharem para cima do mar. E quando eles fizeram isso, que eles marcharam pela fé em direção ao mar, a Bíblia diz que o mar se abriu. Diga glória a Deus. Se eles não tomassem a iniciativa, não aconteceria. Mas essa iniciativa de fé é que faz total diferença nas respostas que a gente realmente procura de Deus. Então, fé. Aí depois você para, mas a fé é importante? A Bíblia diz que é. Olha só o que diz aqui em Hebreus. Fala que você não tem como agradar a Deus se não for através da sua fé. A palavra diz, vamos ler juntos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Diga glória a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele é o presenteador daqueles que estão buscando Ele. Galardão é uma palavra que significa salário, que Ele é alguém que vai te dar o que você precisa. Se você se aproxima dEle com fé, a Bíblia diz que Ele se agrada exatamente da sua fé, para poder agir em favor da tua vida. Mas isso é uma das coisas que tem que ser trabalhado nas nossas vidas. Porque às vezes a gente se intimida demais, nós temos medo. Há situações que nos assustam e que nós começamos a olhar as coisas de uma maneira totalmente diferente da forma como nós devemos olhar. Às vezes você olha para um problema e diz: meu Deus, isso aí é difícil porque alguém disse que não tem jeito. E eu já vi Deus operar milagres de todo tipo nesses meus anos de pastor. Muitos milagres que me impactaram para glorificar o nome dEle. Não é porque eu seja milagreiro, porque Deus faz isso quando há necessidade para poder glorificar o nome dEle. E eu quero falar de dois para vocês aqui. Um dos milagres que eu achei impactante foi da tia do irmão Danilson, que é um rapaz que é ministrador de louvor da nossa igreja, que já cantou aqui. Os médicos lá do Hospital do Câncer, ali no Monte Castelo, chamaram a família e disseram: olha, a gente não tem mais nada o que fazer, você tem que levar ela para casa, tratar e cuidar muito bem dela, porque a medicina chegou no limite que tinha que chegar. E ninguém pode mais fazer nada por ela, pela tia do Danilson. Ela está com metástase, o câncer tomou conta de todo o corpo dela, e nós achamos por bem, disseram os médicos, deixar ela morrer em casa, do lado da família, e vocês façam tudo aquilo que vocês têm que fazer. Mas o que ficou extremamente desconfortável foi porque ela tinha muitas dores. E as dores dela estavam levando a família toda numa situação de aflição muito grande, porque nem a morfina fazia a dor dela passar a base, eles davam morfina, davam tudo, e ela gritava o dia todo, aquele grito doído de dor, sofrendo muito, gritando alto em casa. Uma vez ele ligou para mim, quando eu ouvi pelo telefone, aquilo ali me impactou. Porque era o grito que a gente vê que era grito de dor, muita dor. E ele disse: pastor, vamos orar. E todo mundo começou a orar, não foi só eu que orei. Eu fui lá na casa dele para orar, convocamos a igreja para orar, e todo mundo começou a orar por ela.
A gente orava, não era nem pedindo a cura, a gente orava pedindo que Deus aliviasse a dor e o sofrimento dela, porque você fica impactado pelo poder da doença, o médico chega e diz, não tem mais jeito, para nós a gente não tem mais o que fazer, e a gente achou que, nem se tocou que existe um Deus que a Bíblia chama de médico dos médicos, mas a gente orou, ficou orando, pedindo a Deus, orando, as dores cessaram. Primeiro diminuiu a dor. E todo mundo continuou orando, mas eu acredito que naquele momento, ninguém estava orando com expectativa de cura. Deus é que surpreende a gente. A Bíblia diz uma coisa interessante, que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga glória a Deus. Ainda bem. Diz o texto, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, diz a palavra de Deus. Ele sempre faz além. Você pede uma coisa, Ele te dá aquilo e sempre tem um bônus para dar. E o certo é que essa oração ficou sendo feita e levaram ela para o hospital, porque tinham os exames para fazer. E quando chegou no hospital, ali no Aldeir Bela, a médica descobriu que alguma coisa estava acontecendo, porque a doença tinha estagnado. O pessoal continuou orando. Chegou um dia em que a médica deu alta e disse, você não tem mais câncer. Eu tenho um vídeo dessa senhora que um dia eu coloco lá no grupo. Ela já faleceu. Ela não está mais viva, mas ela não faleceu de câncer. Vocês estão entendendo? Já estava com a idade avançada, mas ela não faleceu de câncer. Ela foi curada pelo poder da oração e da fé de todos aqueles que oravam. Vocês estão entendendo? Para mim foi um milagre estrondoso. Esse foi o milagre que eu vi. Outro milagre que eu presenciei, que mexeu muito comigo, que me impactou, foi um milagre que Deus operou, que eu nem vi como Ele operou. Quando eu vi, Ele já tinha operado. Eu era pastor bem novinho, eu tinha o quê? Tinha 21 anos e me tornei pastor. Tinha 20 anos. E fui abrir uma igreja. Essa igreja que eu fui abrir era lá na cidade de Óbidos, no Baixo Amazonas, no interior do Pará, lá longe, depois de Santarém. Não tinha igreja nossa lá, e eu fui designado para ser missionário lá e abri uma igreja lá. E fui para lá. Naquela época as condições não eram tão fáceis como hoje. A gente ia só com o dinheiro da ida, que era para não voltar. Vocês estão entendendo? Dava o dinheiro da ida, da volta não tinha não. Para você não pensar em voltar, só podia voltar depois que abrisse a obra e estabelecesse o trabalho de Deus no lugar. E eu fui com essa missão. Mas quando eu cheguei lá era muita perseguição. Parece que a cidade toda tinha raiva de mim, eu era um intruso no lugar. Quando eu andava na rua, as pessoas olhavam para mim, se benziam e saiu da minha frente para o outro lado assim, e saiu desconjurando quando me viu. Porque o lugar era dominado pela religião mais tradicional, e eu não sei o que falaram para as pessoas, que as pessoas me olhavam e diziam que eu era falso profeta. E essa perseguição era uma perseguição muito grande. E um senhor chegou e disse, olha, eu queria fazer reunião, ele me cedeu o sindicato dos estivadores de Óbidos. Era um sindicatozinho que tinha um salãozinho, ele disse, você pode fazer reunião aí 2 vezes por semana, eu não vou lhe cobrar nada não. Eu fui para a rádio da cidade, eu digo rádio, porque lá não tinha rádio, antigamente não era todo lugar que tinha rádio, mas tinha aquele serviço de alto-falante que tinha no interior e tudo quanto era lugar, que você ia lá, falava, e aquela boca de alto-falante, era ligado àquilo e você falava com o povo da cidade, que a cidade não era tão grande. E eu fui para lá, comecei a fazer um programa lá nesse lugar. Comecei a fazer um programa lá e pregar. E já fazia 2 meses que eu estava pregando lá no lugar, mas só tinha 5 irmãos. 5.
Eu orava por aqueles 5 irmãos todo dia, durante 2 meses eu orava por eles. Eu já orava assim, sem vontade, Deus abençoe e tal, já ficava, que não tinha, orando todo dia por eles, é a mesma coisa, e as pessoas eram cristãos que estavam afastados, outro que era de Manaus, que eu tinha conhecido lá, que bebia muito, depois começou a andar comigo, e ficou aquele grupinho ali. 2 meses eu orando por eles. Um dia, eu estava desesperado. Liguei umas 6 horas da tarde, um dia de sábado, para o meu líder em Belém, e disse: pastor, me diga o que é que eu faço? Eu falei para ele: eu já estou aqui orando por todo mundo, não acontece nada, só tem 5 pessoas da igreja, e o pessoal, quando eu ando na rua, só falta pegar em pedra para me jogar, eu não estou aguentando, eu estou querendo voltar. Eu falei para ele: mas se tem uma outra coisa que a gente possa fazer, me diga. Eu falei para o pastor, que era mais experiente do que eu era novato, eu estava começando, me diga o que é que eu tenho que fazer. Ele disse uma palavra para mim: ora para Deus operar um milagre. Ele falou assim, e bateu o telefone, porque eu tinha ligado a cobrar para ele, ele não suportava que ligasse a cobrar para ele. Só isso que ele disse: ora para Deus operar um milagre, que ele fala bem grosso assim, pá, bateu o telefone. Eu saí pela rua 6h30 da tarde, num sábado: Senhor, tu vai ter que operar um milagre, Senhor. O pastor falou que só um milagre acontecendo aqui é que vai realmente despertar as pessoas para o poder de Deus, despertar a fé delas. E eu pensei nisso e me esqueci. Chegou no domingo, eu fiz o culto com as 5 pessoas, botei a mão na cabeça de cada um de novo. Aí chegou na quarta-feira, eu tinha um culto. Aí fui para lá, nesse dia já tinha 6 pessoas e uma criança. Eu preguei, como se tivesse muita gente. Depois que eu acabei de pregar, vem aqui na frente de todos vocês que eu quero orar por vocês. E eu fui, botei a mão na cabeça de cada um. Meu Deus, abençoa esse, abençoa aquele. Fui botando, eram poucas pessoas, dava para botar a mão naquele e orava por cada um. Orei por aquele que estava pela primeira vez, orei por uma criança, e quando eu acabei de orar, eu disse amém, pode sentar todo mundo. E foram sentar. Quando sentaram, o homem que estava pela primeira vez começou a gritar: meu Deus, o que é isso, meu Deus? Eu digo: o que foi que houve, senhor? Meu Deus, não pode, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu parei: o que foi que houve? Ele disse: essa menina aqui é minha neta. Ele falou assim: eu fui em São Paulo, desenganaram ela, fui em Belém, desenganaram ela, as pernas dela são totalmente moles, amortecidas, ela não fica em pé, já tem 6 anos, e ela tem a perna toda mole. Ele disse que se botava a menina assim de pé, ela caía, porque as pernas dela eram toda mole. E o diagnóstico foi que ela tinha poliomielite. Foi que me falaram em São Paulo, eu fui em Belém, os médicos desenganaram, eu peguei e voltei para cá, para a cidade, com a minha neta. E agora o senhor fez essa oração, eu me sentei aqui na cadeira e coloquei entre as pernas. Quando eu me distraí, que eu vi, para pegar alguma coisa, eu não me lembrava. Quando eu vejo agora, ela está em pé aqui. Eu digo: é mesmo, é? Jesus operou que eu nem vi. Eu digo: como isso? Eu pergunto: mas como? Ele disse: não sei. O homem falou: ela está em pé. Eu digo: foi. Eu coloquei ela em cima de uma mesa, nunca esqueço, e fiquei olhando para ela admirado, a meninazinha em pé com as pernas, né? Eu digo: eita, Jesus passou, fez um milagre, porque eu nem prestei atenção, nem vi nada. E o homem começou a chorar. Isso era uma quarta-feira. Quando chegou no domingo, esse homem veio para a igreja. E quando ele veio para a igreja, por causa das pessoas que conheciam a neta dele, vieram 45 pessoas. Eu nunca esqueço, 45 pessoas apareceram lá. Pulou de 5 para 45, eu digo: meu Deus, o que é isso? É Deus dizendo: olha, quando eu opero, ninguém pode impedir. Diga glória a Deus. E esse operar dele é na tua vida, é na minha vida. Pode for a dificuldade que realmente existir, a gente vai, usa da fé e ora a Ele, busca a Ele, Ele dá respostas. O resultado disso que Deus preparou tudo. Esse homem, ele era dono de uma oficina de motores marítimos, a maior oficina que tinha da cidade. Esse homem me sustentou durante todo o tempo que eu vivi lá como missionário. Ele me sustentou, me alimentava. Depois minha família foi para lá, ele sustentava a minha família, de agradecido a Deus. E o certo é que de repente começou a aparecer tanta gente na igreja por causa de uma operação de Deus, de um milagre de Jesus. Hoje a igreja está lá,
no mesmo lugar onde foi comprado um terreno, tem um templo lá, em Óbidos, que foi construído porque começou a chegar tanta gente, porque de repente, por causa de uma operação dessa de Deus e outras operações que Deus fez no lugar, a igreja passou a ter mais de 150 pessoas, de repente assim, porque as pessoas vinham buscar aquilo que Deus tinha para dar, e aquele milagre servia o quê? Para fortalecer a fé de todo mundo que estava precisando, porque sabia do problema dela. Isso me impactou muito, foi para mim um momento muito especial na minha vida, além de outros milagres que eu já vi Deus operar. Mas isso acontece por quê? Por causa da ação sobrenatural de Deus. Aí você diz: pastor, eu quero isso para a minha vida, eu preciso de um milagre. Talvez você está aqui nesta noite e você sabe que muita coisa relacionada com a tua vida só vai se resolver se houver um milagre de Deus. E milagre é coisa que acontece na vida da gente através da fé. Você tem que exercitar a sua fé, e exercitando essa fé, você busca um milagre. E aí, pastor, você pergunta: o que é que eu faço para poder ter fé? Eu quero um milagre, mas não sei como ter fé. Só tem um jeito. A Bíblia ensina também. Olha o que a Bíblia diz. Ora, isso aqui é outro. Vamos ler juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Isso é fé. Quando você vai buscar, você não está vendo nada, mas você tem que crer. Diga glória a Deus. Eu estou com um problemão, ninguém tem como resolver para mim, mas eu creio que vai se resolver. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai haver solução, porque eu estou apegado naquele que pode todas as coisas. Aí você descansa, você sossega o seu coração, porque você sabe que você tem um Deus que está cuidando daquilo ali. Mas aí a fé, como é que você vai adquirir essa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia. É assim que você adquire fé. Pastor, como é que eu desenvolvo a minha fé? A Bíblia diz que é assim. Vamos ler junto? De sorte que a fé é pelo quê? O ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, que é o que você está fazendo aqui agora. Nesse momento que eu estou pregando para vocês aqui, que eu estou falando, Deus está trabalhando no teu coração. Está colocando a medida da fé necessária para que você possa pedir e possa ter acesso ao milagre dele. Porque na verdade o que é fé? Alguém diz que a fé é a mão do Espírito, é a única forma que você tem de tomar posse dessas coisas sobrenaturais para você. Você desenvolve essa fé, essa confiança, e Deus vai e começa a operar. E a Bíblia diz que quando você para ouvir a palavra de Deus, que ao ouvir, você vai absorvendo na sua alma esse tipo de informação, e isso vai trabalhando a fé na sua vida. Quando você vê, você está tendo acesso a coisas que você nem imaginava. Por quê? Porque a fé que está trabalhada faz você confiar, faz você acreditar e possibilita respostas de milagres da sua própria vida. Talvez você esteja aqui e você saiba disso, que só a fé pode mudar muita coisa da tua vida. Talvez você esteja diante de problemas que ninguém tem como resolver para você. Talvez você esteja diante de situações que você já admitiu uma coisa, que você não tem a solução nas mãos. Às vezes é um problema de doença, às vezes é um problema em casa, às vezes é um problema com um filho, com alguém da família, que você olha, pensa, mastiga a sua mente, mas você simplesmente admite que você não tem saída, que você não tem uma solução para aquilo. E é exatamente nesses momentos, quando você está sem saída, que você não tem a solução para uma determinada situação, é que vem o recurso da fé, que você passa a usar a fé exatamente para tornar possível aquilo que parece impossível para você. São coisas que só a fé em Jesus Cristo proporciona para nós. E essa fé é que agrada a Deus, segundo a própria Bíblia, segundo a própria palavra de Deus, que diz que a fé vem pelo ouvir. Olha só o que diz mais aqui. Diz que a fé, Deus que pela fé, Ele faz chamar à existência as coisas que não existem.
Deus constrói uma resposta para você. Diga glória a Deus. Se não tem saída, Ele constrói uma saída. Mas não tem probabilidade, não tem como, não adianta, Ele constrói isso. Você só precisa acreditar, como diz a palavra de Deus. Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem, diz a palavra de Deus. Aquilo que não existe para você, pastor, não existe nenhuma possibilidade das coisas se organizarem lá em casa. Ele vai chamar à existência exatamente aquilo que não existe. Não existe nenhuma possibilidade humana, pela lógica das coisas, que de repente eu fique curado dessa enfermidade. Realmente tudo mostra ao contrário, mas Ele vai lá, confrontando essa situação, Ele faz existir em você exatamente aquilo que não existe, e tudo isso é movimentado através da fé, e isso está escrito para que você entenda que você está buscando e adorando um Deus que pode todas as coisas, que não tem problema sem saída para Ele, que não existe doença incurável. Por quê? Porque Ele é Deus de poder e Deus de milagres, é o que diz a palavra de Deus. E o que Deus quer é que você passe a acreditar nisso. E quando você acredita, é fé. Quando você acredita, é fé, exatamente pelo fato de crer. Mas às vezes nós ficamos tão abatidos pela força do problema, da dificuldade ou da situação que a gente enfrenta, que a gente se dá por vencido. Eu não vou nem mexer mais com isso aí, porque isso aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque você está olhando as coisas fundamentado em você, nos seus limites. A diferença que com Deus é que Ele não tem limites. Todo mundo que está aqui tem limites. Comumente a gente esbarra dos limites da gente. Mas a Bíblia diz que Deus vai além dos limites que você tem. E Ele prova isso quando Ele diz o quê? O impossível dos homens é possível para Deus, Ele fala assim. Que os seus impossíveis não são os impossíveis dele, não. Ele nem tem impossível. E às vezes a gente se esmurece muito porque a gente esbarra nos limites da gente. Olha só, ela vai colocar os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus, para vocês verem como está na Bíblia. Veja bem uma coisa, às vezes a gente se assusta muito porque você confia na sua força. Você não pode confiar em você. Confia no que Deus é capaz de fazer. Você já viu aquele texto que diz assim: maldito o homem que confia no homem, e que faz da força do seu braço a sua arma, mais ou menos assim. Tem gente que fala assim: esse versículo está dizendo que a gente não pode confiar em ninguém. Não é isso não. Que você não pode colocar toda a confiança em você. Mas confiar em pessoas você tem que confiar. É maldito o homem que confia no homem, que confia em si, que tem aquela autoconfiança e acha que se ele não pode, ninguém vai poder mais nada. E Deus está dizendo que não. Que você não tem que confiar na força do seu braço, naquilo que você é capaz. Mas você tem que confiar no poder de Deus que age na sua própria vida. Olha, lá achou aqui. Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É impossível para você. Você que não vê saída para as coisas porque você é limitado. Você tem limites. Mas o Deus que você serve não tem limites. E para você acionar o poder dele, você aciona através da fé que tem que estar no teu coração. Diga glória a Deus. Então, nesta noite, eu estou falando alguma coisa de fé, que eu quero orar por você. E eu não quero que você venha à frente e receber uma oração por vir. Mas quero que você venha acreditando: meu Deus tem a saída. O meu Deus tem a solução. Eu estou preocupado com isso.
mas a partir de hoje, por causa da minha fé, eu vou despreocupar. Porque eu vou confiar naquilo que Deus é capaz de fazer. Talvez um problemão a sua vida está cometido, uma situação muito complicada que você não vê saída. Você vem, recebe a oração, crendo que a saída que vai encontrar para você é Deus. Que os teus impossíveis não são os impossíveis de Deus. E através então dessa fé, dessa confiança, Deus vai dar resposta para resolver aquele problema que você não tem solução. Deus vai dar resposta para operar aquela libertação que vai mudar muita coisa. Deus tem poder para operar aquela transformação que vai mudar toda uma realidade da tua família ou de alguém que você ama. E tudo isso você vai pedir e vai crer que vai haver respostas através da fé que está no teu coração. Então você está aqui ouvindo a palavra, desenvolvendo a fé, e nós vamos desenvolvê-la muito mais ainda, orando e pedindo respostas desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe.